como é nossa liturgia, como é nossa pregação, como é nosso momento de oração. Será que reflete somente a minha cultura, o meu jeito, a minha forma? Ou realmente ela é inclusiva? Ok, tem brasileiro aqui, graças a Deus, que venham, mas também tem que incluir todos os outros, né, que falam português, ou até inglês, igrejas que falam, tem tradução para inglês, ou até tem seu culto em inglês. Então tem que ser algo que tem que ser pensado, não é só feito. Só que há um perigo, e eu quero levantar isso, há um perigo grande nisso, da liturgia, porque há pessoas que vêm, principalmente os brasileiros que vêm, aí tem vários grupos, mas eu vou separar dois grupos. Tem um grupo que quer se adaptar, ele está aberto à mudança, ele quer. Ele tem uma mente mais habilitada para se adaptar, para mudar. E tem outro grupo que não quer se adaptar. Então, é uma tendência que ele procura uma igreja exatamente como ele tinha no Brasil. Então, ele quer fugir da adaptação cultural. Então, se a adoração lá do Brasil levava 50 minutos, ele vai correr para lá e para cá até achar uma igreja que tem 50 minutos de worship, assim dizendo. Entendeu? Isso é um perigo, é um perigo. Aqui. Por que é um perigo? É um perigo porque o que eu vejo é que muitas vezes essas igrejas, que são basicamente cópias do Brasil, elas têm a tendência de se tornarem guetos, então só vai conseguir gente daquele tipo. Tem um público específico para isso. Só que depois, se o líder não tiver muito cuidado, ele vai pregar e vai viver uma forma pública ali de comunhão que os crentes não vai conseguir viver no dia a dia. Não vai conseguir. Porque é totalmente estranha a cultura que eles estão vivendo. Então, isso é um risco muito grande. Quer ver? A gente está falando de coisa de dentro, mas de fora também. A pessoa, como a gente já citou aqui, tem uma forma de evangelizar, de distribuir folheto. Aí o pastor fica lá, vai, irmão, distribui folheto e tal. A pessoa vai, na maioria das vezes vai ficar frustrado. Principalmente com o brasileiro, provavelmente eles vão receber. Os portugueses vão receber e não vai dar muita coisa. Então, assim, o que eu quero dizer? Que, às vezes, dependendo da liturgia que a igreja siga, a vida fora daquele culto, a espiritualidade fora daquele culto público, não vai ser conseguida, porque é muito espiritual, assim dizendo, dentro das quatro paredes, e quando sai, a pessoa não consegue viver aquela espiritualidade, porque não leva a pessoa a mudar esse jeito ao dia a dia, de chegue cedo, chegue no horário, isso que é importante. O testemunho é muito mais importante do que você fala. Eu costumo dizer que, às vezes, o evangelho no Brasil é 90% as pessoas falando e 10% vivendo. Eu estava comentando com uma pessoa aqui, até do Pará, esteve nos visitando agora, que no Brasil, em muitas localidades, isso eu não estou falando genericamente, mas em muitas comunidades, a pessoa pode até não ter uma vida com Deus, mas convida, vá para a igreja, a pessoa vai, se converte de verdade. Isso não é tão relevante. Aqui na Europa é muito relevante. Por que eu vou ouvir essa pessoa que tem uma vida assim, assim, assim? Em certa localidade do Brasil, isso não é tão relevante. Você não já viu isso acontecer no Brasil, não? Uma pessoa toda, com a vida toda de perna para o ar, leva um bocado de gente para a igreja que se converte. Aí você diz, meu Deus do céu, como isso é possível? Porque, às vezes, o que a pessoa já tem é tipo assim, ok, ele é assim, mas eu não vou olhar a vida dele. Eu vou olhar o que ele está dizendo que eu realmente é uma coisa boa. Aqui, não. De uma forma geral, a pessoa vai olhar sua vida primeiro. Então, essas diferenças de como vive a espiritualidade tem que ser ensinada na igreja. E se a igreja não ensina isso, a pessoa vai viver numa bolha o tempo todo.